Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, nós vamos ler versos 5 a 11, que é todo o trecho, mas eu vou focar nos versos 8 a 11, como está impresso aí na ordem de culto. Colossenses 3, quero fazer a leitura dos versos 5 em diante, até o 11, que nos traz lições importantes sobre a nova vida em Cristo. Eu tenho dito para vocês que nós estamos expondo agora a última parte de Colossenses. Quem é membro da igreja e tem acompanhado as mensagens com regularidade, sabe que no passado nós expusemos as primeiras partes da carta, mas agora nós estamos nos dois últimos capítulos que são bem práticos, porque lidam com diferentes áreas da vida. E nós estamos tratando de como nossa vida precisa ser nova quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a andar em novidade de vida. E hoje nós vamos tratar de pecados relacionados ao ódio, à ira, ao mal querer de outros. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A nova vida em Cristo envolve um tratamento diferenciado para com todo ser humano, porque oferece uma perspectiva bíblica do que é ser humano. Deixa eu explicar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é ser humano. E às vezes a gente perde isso de vista. E eu vou tentar ilustrar com coisas práticas que são comuns, às vezes, à nossa linguagem, ou à nossa maneira de pensar, que fazem com que nós esqueçamos, ou pelo menos expressam que nós esquecemos o que é ser humano e como é que nós tratamos as outras pessoas. Meu ponto nessa manhã é mostrar como é impressionantemente belo, como uma perspectiva do alto permite relações equilibradas com pessoas ao nosso redor. Nós temos falado sobre essa perspectiva do alto porque esse foi o enfoque da primeira mensagem do capítulo 3, versos 1 a 4, que nós colocamos no começo dessa nova série. E eu tenho dito que ela nos ajuda a olhar para as coisas ao nosso redor de maneiras diferentes, com olhos de Deus, por assim dizer. E nós vamos continuar tratando de pecados hoje. Nós tratamos na mensagem passada pecados relacionados ao 7º mandamento, não adulterarás, né? Então nós lidamos com pecados relacionados à sexualidade. E hoje vamos falar de pecados relacionados ao 6º mandamento. No verso 8, que o 6º mandamento é o não matarás. Então, pecados relacionados a como nós tratamos as pessoas. E por que eu digo que é relacionado ao 6º mandamento? Porque a maioria de nós acha que matar significa fazer uso de um revólver, ou de uma faca, e tirar a vida biológica de alguém. Essa é a mentalidade que as pessoas nutrem, por isso elas se acham melhores do que as outras. Por quê? Elas nunca mataram. Mas Jesus Cristo vai mostrar como a lei de Deus é muito mais profunda do que nós imaginamos. A lei de Deus, ela não lida só com atos externos, ela lida também com questões internas e com motivações. E Jesus vai mostrar como quem odeia o seu irmão já é homicida. Quem expressa ira por alguém próximo já matou, já transgrediu esse mandamento. Então, o que eu quero falar nessa manhã é sobre como nós, por termos uma visão equivocada do que é o ser humano ao nosso redor, nós acabamos maltratando as pessoas, nós acabamos ofendendo as pessoas. E muitas vezes essa depreciação do ser humano vem acompanhada de exaltação de si próprio.
Uma das coisas que eu espero deixar claro no decorrer dessa palavra é que quando nós ofendemos os outros, nós obrigatoriamente nos colocamos um degrau acima. É exaltação de si e depreciação do outro. Sempre, sempre. Por mais que a gente não reconheça isso, não enxergue isso, quando nós machucamos alguém, nós nos colocamos numa posição superior e nós então achamos no direito de tratar alguém daquele jeito. Na mensagem anterior, eu trabalhei algumas coisas que eu venho dizendo para vocês. Por exemplo, que aqueles que são cristãos genuínos, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, já morreu com Cristo. A palavra de Deus fala isso. Mas não é verdade que morrer com Cristo significa todos os problemas nossos, todas as falhas, todas as dificuldades morais estão resolvidas. Nós ainda precisamos morrer. A Bíblia tem alguns contrastes interessantes, alguns aparentes paradoxos, quando fala que nós já morremos, mas ainda vamos morrer. O que ela quer dizer é, nós já fomos libertos do domínio do pecado, mas o pecado ainda exerce alguma influência sobre nós, por isso que a gente precisa continuar sufocando, matando aquilo que é mal. Nós também vimos como a perspectiva do alto que eu tenho falado, a mudança de cosmovisão que Deus promove em você e em mim, ela precisa ser não só a motivação para uma nova vida, mas ela tem que ser a sua força na santificação. Isto é, quando a gente ganha um novo olhar a partir de estarmos em Jesus Cristo, a gente não tem só um personal trainer que está falando assim, gente, agora tem que viver diferente, hein? Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, não é assim. Jesus não faz esse papel. Ele é mais do que um incentivador. Incentivador pode ser eu e você, uns para com os outros. Podemos ser incentivadores uns dos outros. Mas Jesus Cristo promove força no nosso interior. Ele não é só uma voz de fora nos animando, ele é o próprio gás, a própria força que nos leva a viver de maneira diferenciada. E eu tenho falado dessas coisas porque eu quero que a gente aprenda a força do Evangelho. Eu reli um trecho de um autor essa semana que fala que o Evangelho, ele não é só um anúncio surpreendente, mas ele faz mais, ele infla as nossas velas com fé para uma vida ativa de boas obras. Ele é o vento que sopra o nosso barco. Então ele é mais do que só um belo anúncio. Ele realmente é a força na nossa vida de santificação. Tem uma coisa que eu quero dizer de início sobre a estrutura do nosso texto. Eu não vou falar dos versos 5 a 7, nós já tratamos na mensagem anterior. Se você é visitante, convido você a assisti-la no site da nossa igreja, está aí na ordem de culto, você pode assistir, está lá gravado. Mas nós vamos falar do verso 8 ao 11. Mas o verso 8 ao 11 está tratando da mesma luta contra pecados, embora seja outra área de pecado, e tem a mesma organização do texto, a mesma sequência dos primeiros versos, dos 5 a 7. Então 5 a 7, 8 a 11, mostra a seguinte estrutura, 3 partes. Tem uma exortação principal, ordem, um mandamento principal. Então, o verso 5 fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. E no verso 8 fala, despojai-vos. Não é? Despojai-vos dessas coisas, mas de tudo isto, aí vai listar o que tem que se despojar. A segunda coisa é que, tanto o verso 5 quanto o verso 8 tem de 5 pecados. E os 5 pecados tratados no verso 5 e no verso 8, eles estão ligados a um mesmo bloco, uma mesma área. Os do verso 5 estão ligados a pecados voltados para a sexualidade. E no verso 8, pecados ligados à ira. Ou àquilo que eu chamei, e vou me referir de vez em quando, ao ódio consumado, que às vezes reside no nosso coração. Então começa com o mandamento, depois da lista de 5 pecados, e depois vem as razões que justificam aquele mandamento, aquela ordem de fazer morrer, de despojar. Por que isso aqui é interessante? Porque, embora Paulo tenha uma sequência, ele vai dizer assim, ó, você tem que viver assim, aí lista pecados e depois diz por que você tem que viver, ele vai usar uma diferença entre essas duas partes para nos ensinar uma coisa. Eu falei na mensagem passada, quem estava aqui deve se lembrar, que Paulo começa listando pecados que dizem respeito à prática externa da sexualidade, até chegar nas motivações internas. Paulo vai de fora para dentro. No verso 8 ele inverte a ordem. Ele vai de dentro para fora. Ele começa falando de motivações
ira, indignação, maldade, para depois falar de pecados da boca, que a boca expressa aquilo que está no interior. Então, quando ele vai falar dos pecados da boca, como maledicência, linguagem obscena, ele está explicando uma coisa. Ele está dizendo que as manifestações da ira, elas revelam sujeira em nosso interior. Elas são reveladoras de quem nós somos lá dentro. Por que é importante eu dizer isso no início dessa mensagem? Porque eu quero que você corrija algumas perspectivas que você tem sobre ira, que eu às vezes tenho sobre ira, e nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia trata de ira como sendo um problema do coração. O coração na Bíblia é o lugar mais interior da vida do ser humano, não é esse órgão cardíaco que médico cuida, não. Na Bíblia, coração é o seu mais interior, é a sede de quem você é. E lá no coração, no lugar mais profundo, tem pecado. Pecado chega lá dentro. Por isso que é difícil lidar com alguns deles. Por isso que a gente luta com alguns vícios, alguns pecados, alguns maus hábitos e não consegue se livrar deles com facilidade. Agora, por que é importante eu dizer isso sobre ira? Porque a gente tem uma visão equivocada de ira quando a gente acha que ira é causada por circunstância externa. Às vezes a gente fica irado e fala assim, é porque eu fui uma pessoa muito maltratada quando eu era mais novo. É por isso que eu sou meio iracundo, assim, meio bravo. Ou a gente fala assim, não, é porque, você não sabe, ele me traiu. É por isso que eu fiquei assim, descontrolada. Ou senão a gente diz, não, é porque eu estou passando por muito estresse. Ou talvez você seja daquele que não tolera barulho. E quando tem barulho eu fico... Ou hormônios. Não importa qual desculpa você dê, é importante que você entenda que essas coisas que eu citei, elas são só ocasiões que revelam coisas que estão dentro. Elas não provocam você a ponto de fazer você ser algo diferente de quem você é. Impossível. Eu quero que você compreenda que o ser humano não é só um mero reagente. O ser humano ele é mais inteligente do que isso. Ele sabe responder como agente moral, fazendo o que convém ou o que não convém. Essas circunstâncias, eu sei que são dificultadoras. Eu sei que elas podem suscitar coisas que não são boas. Mas é importante que você entenda que ira precisa ter senso de responsabilidade. A gente tem que assumir a culpa de nossas manifestações irascíveis. Não é algo que simplesmente vem e explode. Inclusive, muitas vezes a gente fala de ira como se fosse um fluido emocional, né? Um fluido, uma reação química que precisa ser liberada. Às vezes a gente tem essa impressão, principalmente quem é estourado. Quem é estourado acha que o negócio explode assim, depois ele fica bem, aí ele faz, né, fica em paz com as pessoas. Como se fosse assim uma panela de pressão. Como se fosse algo incontrolável. Qual é o problema dessa perspectiva de ira? Primeiro, ela tira toda e qualquer responsabilidade. É como se você não tivesse controle sobre isso. Mas ela tem um segundo problema muito sério. É porque se você acha que esse é o problema, se é algo interno que vem e está explodindo, é uma pressão, você vai procurar outro tipo de redenção, diferente da Bíblia. Sabe por quê? Se é uma reação química, se é um fluido emocional que precisa ser liberado, você vai procurar alguma válvula de escape. A gente não usa essa expressão? Inclusive é uma expressão bastante mecânica, né? Não é nada moral. Ela é mecânica. É como se você tivesse lá a panela de pressão fervendo e você fazendo... agora está tudo bem. É como se nós fôssemos meros reagentes. A ideia de buscar uma forma de catarse, isso é muito comum para as pessoas que acham que estão lidando com ira. Por exemplo, quantas vezes a gente diz assim, vou dar uma voltinha para esfriar a cabeça. Como se isso fosse resolver o problema. Não resolve o problema do coração. Pode fazer você não estourar naquela hora, mas não resolve o problema do seu coração. Você pode passar a voltinha inteira remoendo o porquê que você está irado. Ou quando a gente fala assim, eu vou fazer um pouquinho de exercício para acalmar. Eu sei que é bom assim, um pouco de adrenalina. Ou se não, quem gosta de gritar ou dar pancada em saco de pancada para desestressar, pastor. E tem a hora assim que eu tenho que liberar, pastor. A gente tem a impressão de que isso vai nos trazer
redenção da ira. O que eu quero mostrar para você nessa manhã é que isso é tão mal, porque isso faz com que arrependimento não seja necessário. É como se Jesus Cristo cuidasse de uma parte da nossa vida, mas essa parte química é complicado, pastor. Eu preciso fazer alguma coisa para liberar a reação química. Nós procuramos outro tipo de redenção. E aí você diz assim, pastor, mas funciona. Então presta atenção. Caso você argumente que viajar funciona, tem gente que ama viajar para desestressar, né? Se você acha que tomar tranquilizantes funciona, se você acha que gritar ou fazer exercícios físicos funciona, fazem você se sentir melhor, saiba que a ira foi desviada, você foi distraído, ela não foi tratada. Às vezes a gente se distrai. É igual que a gente faz com criança quando está brava. Sabe quando ela perde alguma coisa, ela começa a chorar, você dá o brinquedo de volta para ela, ela fala assim, ah. Aí você fala, ufa, parou de chorar. Você não resolveu o problema da criança, você só distraiu. Você desviou o foco. O problema continua lá. Ela continua egoísta, briguenta, o brinquedo é só dela. Mas ela começou a chorar, o que você fez? Você deu de volta. Aí ela para. Você não resolveu o problema. Nós fazemos igual com a nossa ira. Nós tratamos de procurar válvulas de escape, quando na verdade nós precisamos aprender o caminho bíblico de redenção, de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então eu quero falar nessa manhã sobre como nós precisamos ser conduzidos a arrependimento. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre a lista de pecados que é trazido no verso 8 e também no início do verso 9. Eu quero começar com essa lista de pecados porque foi assim que eu tratei na mensagem passada. Vou primeiro falar da lista de pecados, depois eu vou apresentar o mandamento e depois a gente termina com as razões. Essas são as três partes. Quero começar com a lista de pecados porque ela vai trazendo palavras diferentes para pintar um cenário maior. Mas espero que Deus me dê a graça de fazê-lo entender que esse não é um pecado só de alguns. É porque nós conhecemos as pessoas que são aquelas que estouram, né? Aquelas que explodem. E outros que são calmos, que você fala assim, gente, eu não consigo andar em segunda o tempo todo. Mas ele anda, parece que é só em segunda, assim, calmo. Você fala, gente, eu queria ser assim. Você já teve essa inveja? Não vou dizer que ela é santa. Gente assim também tem problema de ira. Pode ser manifesto de maneira diferente, mas também tem problema de ira. Por quê? Ira não é uma coisa só de alguns. Ira é um problema que atinge todas as idades. Eu estava lendo um livro, e esse livro lembra, ou citava a história de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um bispo antigo da igreja, um teólogo famoso, e ele começa a descobrir a pecaminosidade da sua vida quando ele enxerga os bebês, e ele disse assim, eu era igual. Aí ele narra a história dos bebês dizendo mais ou menos o seguinte: o bebê, ele é aquele que tenta manipular os pais para conseguir o que quer, e quando os pais não dão, o que ele faz? Ele despeja a sua ira com as suas lágrimas de quem não foi servido. Por que eu estou pegando o bebê? Porque hoje nós tivemos aquelas duas lindezas aqui na frente que a gente fala assim, que bonitinho, né? Tão puro. Se fosse puro, a gente não jogava água em cima da cabeça deles. Batismo é para lavar, é isso que simboliza. Simboliza o lavar regenerador do Espírito, porque até crianças carecem de limpeza. E embora o rito externo não faça nada, ele não produz nada, nós esperamos que Deus lave crianças, porque crianças também têm problemas de ira. Crianças se iram contra quem tomou o seu brinquedo, ela cresce um pouquinho mais, ela já sabe tomar de volta, ou gritar. Quando fica adolescente, então sai bufando quando o pai não deixou ir para a festa, né? Sai bravo assim para o seu quarto, bate a porta. Atinge todas as idades, e quando fica adulto é pior, porque a gente tem mais força nas mãos, mais controle, mais poder, e pode fazer mais estrago. Portanto, ira não é um problema de alguns, é um problema de todos. E o problema de ser um problema de todos é que machuca muitas pessoas, porque ira sempre prejudica as pessoas ao nosso redor. Eu quero que você entenda a diferença entre a ira que a Bíblia chama de santa e a ira pecaminosa, que quase sempre é a ira que nós manifestamos. A Bíblia fala de irar e não pecar, portanto é possível irar e não estar pecando, mas é muito difícil
Por que é muito difícil? Na maioria das vezes, o sentimento de ira que vem contra alguma coisa certa, isto é, com algum motivo justo, você se irá com alguma injustiça, com alguma violência ou alguma coisa que foi feita que não está correta. Então a sua ira ela é correta porque você está reagindo a algo imoral. Então a ira tem uma razão correta. O problema é que ela se manifesta de maneira errada. Ela se manifesta quase sempre contra pessoas e não para resolução de problemas. O problema da nossa ira é que ela sempre machuca a gente. E por isso que ela é pecaminosa. Ela não resolve problemas. Ela não é um impulso bem usado. Eu lembro de ter aprendido isso anos atrás. Ainda bem que Deus nos deu ira. Ira em si não é algo ruim. Se nós não ficássemos irados, a gente seria a todo tipo de sofrimento ao nosso redor. Ira existe exatamente para reagir a toda injustiça. Só que quando a gente reage, normalmente a gente reage de forma a ferir pessoas. E eu vou explicar como todo mundo reage desse jeito. Porque alguns ferem para fora, outros ferem para dentro. Alguns explodem, outros implodem, mas sempre alguém é ferido. Sempre as energias, quase sempre, as energias emocionais da ira são desperdiçadas, porque ao invés de resolver problemas, elas machucam. As palavras citadas aqui em Colossenses 3:8, ira, indignação, maldade, elas significam coisas parecidas, mas a ideia não é, eu não quero falar de cada uma separadamente, mas falar delas como um pacote, um retrato que Deus está trazendo para nós sobre o que é ira. Um retrato que corrige algumas inverdades. Lembra que eu falei que Paulo começa do interior para ir para o exterior? Então eu quero falar do interior primeiro, porque às vezes a gente tem uma noção falsa do nosso surto de ira. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que é uma pessoa normalmente que é muito equilibrada, muito assim, aos olhos dos outros, muito respeitável, né? Uma pessoa controlada. Mas aconteceu alguma coisa extraordinária, você fala assim, o fulano saiu de si. Você não fala assim? Errado. Ele não saiu de si. Ele se mostrou para você. Ira nunca é sair de si. Nunca é perder a cabeça. É mostrar o que se passa na cabeça quando alguém pisa no meu calo. Portanto, as manifestações da ira, elas revelam quem nós somos, as nossas feiuras. Quando a gente perde os freios da etiqueta e demonstramos quem nós somos do mais íntimo. Eu estou dizendo isso porque a gente tem esses jeitos errados de falar de ira. Uma outra forma comum também, errônea, de nós nos expressarmos, o presbítero Anderson mencionou na oração. A gente fala assim, eu fiquei indignado. Por que você ficou indignado? Porque você se considera digno. Esse é o problema. Você se considera muito especial. Excelente tratamento. Quando na verdade cristãos genuínos que entenderam a misericórdia de Deus, não chegam diante de Deus e falam, eu sou digno. Cristão genuíno chega diante de Deus e fala, tu és digno, eu não. Eu só chego diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só que a gente fica indignado, porque nós nos apegamos a uma dignidade que não é nossa. É nesse sentido que eu digo que nós temos alguns conceitos errados de ira. Muito errados. E outra coisa importante é entender que normalmente essa ira, esse ódio consumado sempre nos leva a falar o que nós não devemos falar. E a Bíblia tem muito sobre isso. A língua é trabalhada na Bíblia como um órgão terrível para expressar ódio. O livro de Provérbios fala muito disso. Tiago 3 é uma passagem bem conhecida. As duas palavras no final do verso 8 que dizem respeito a falar, uma é maledicência e a outra é linguagem obscena. São duas palavras no grego. A palavra traduzida por maledicência, na verdade, é blasfêmia. Blasfêmia nós normalmente usamos para nos referir a Deus, mas é importante entender que quando você fere o próximo, você acaba, em última análise, também ferindo a Deus. Por quê? Porque o próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tiago capítulo 3, que trata do pecado da língua, fala assim, eu não acredito como é que vocês, com a mesma língua, bendizem a Deus e amaldiçoam os homens feitos à semelhança de Deus. Por que Tiago está dizendo isso? Ele está tentando fazer a gente entender que
Todas as vezes que nós falamos mal, amaldiçoamos, nós destratamos as pessoas ao nosso redor, nós acabamos ofendendo a Deus diretamente, porque Deus está impresso nas pessoas. O ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus. Então é importante entender que as palavras que saem da nossa boca, elas não são de boca para fora. Você já falou isso? Ah, desculpa, foi de boca para fora. Não foi. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não foi de boca para fora, foi de dentro para fora. E aí é ruim. Porque quando você fala, eu sei quem você é. Se você fala o que não convém, mostrando que você sente e nutre o que não convém. Portanto, quando eu me refiro a palavras, por exemplo, linguagem obscena do falar, é literalmente o texto se refere a palavras vergonhosas. A primeira coisa que vem à nossa mente são palavrões, palavras de baixo calão. Mas eu queria que você entendesse de maneira mais ampla do que isso. Porque senão a gente vai começar a se achar justo. Quando a gente não diz palavrão, você fala assim, não, graças a Deus, eu nunca tive esse vício, pastor, graças a Deus. Mas nós frequentemente usamos palavras que ofendem outras pessoas, que não edificam. E toda palavra dita dessa forma, Jesus diz que nós vamos prestar contas. Eu quero dar um exemplo de algo que parece cômico, mas expressa como nós não nutrimos o conceito correto de ser humano. Mesmo quem não tem costume de falar palavrão, já deve ter usado, e eu já usei, infelizmente, palavras que denigrem as pessoas quando a gente usa nome de animal como adjetivo. Você já percebeu? Você fala assim, aquele grosso, o cara é um cavalo. Ou se não, alguém que tratou você, mas que cachorro. Se ela fala demais e é venenosa, então você fala assim, jararaca. Não é? A gente usa essas palavras como se elas fossem tudo bem, entendeu? Porque elas não são... Na verdade, o que a gente está fazendo, presta atenção para você entender a seriedade disso. Você está dentro do ser humano como se ele fosse um animal. A Bíblia diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas você não o vê assim. Você o vê como um animal. E você o trata como um animal. E nisso você desumaniza aqueles que estão ao seu redor. Eu digo que isso parece cômico, mas isso é um exemplo do que a gente às vezes sente e como a gente vê as pessoas que estão conosco. Toda essa linguagem depreciativa provém de um espírito soberbo. E eu quero falar um pouquinho disso porque quando eu estava estudando para isso essa semana, eu me surpreendi de ver como a ira sempre tem orgulho por detrás. Sempre. Eu vou dar um exemplo que talvez você já tenha dito ou já tenha ouvido outros dizer. Já viu gente que fala assim, ai, pastor, eu não fico irado com as outras pessoas, eu fico irado comigo mesmo. Né? Você já ouviu essa? Fala assim, eu não consigo me perdoar. Sabe por que pessoas às vezes agem desse jeito? Sabe por que pessoas ficam iradas consigo mesmas? Por que elas não conseguem se perdoar? Essa é a linguagem que elas usam. 3 razões, presta atenção. Primeiro, elas falharam em viver à altura de um padrão. Elas estabeleceram um padrão para cumprir e falharam. Às vezes o padrão pode ser até justo. É o caso de alguém que está frustrado porque cometeu algum adultério ou porque praticou algum aborto. E esse é um padrão justo. Mas muitas vezes o padrão que é frustrado na hora da ira, ele é um padrão fútil. É quando a gente quer ter a casa no padrão da revista da decoração e se ela está bagunçada a gente fica irada. É quando a gente só quer tirar notas boas, porque senão o que os outros vão pensar de mim? E outras tantas coisas que são padrões fúteis. Mas eu quero que você preste atenção no segundo ponto. Primeira razão que a gente às vezes fica irado consigo, as pessoas dizem isso, é porque elas têm um padrão que não alcançaram. Mas segunda razão, e essa aqui é séria, é porque a gente entende que nós nos colocamos como juiz da situação antes do que Deus. Quando você fala assim, eu não consigo me perdoar, as pessoas às vezes estão tão embrutecidas para o Evangelho que você pode chegar para elas e dizer assim, mas Deus já te perdoou em Jesus Cristo. Isso não basta. Parece que as pessoas não se sentem confortáveis com isso. Sabe por quê? Porque na verdade elas colocaram os olhos delas acima dos olhos de Deus. Portanto, qualquer expressão de ira para consigo é soberba. É dizer que os seus olhos e o seu crivo é mais importante do que o de Deus.
elas são desagradáveis aos seus olhos, antes do que aos olhos de Deus. E por último, e essa também é má, normalmente quem fica irado consigo, quem diz que não consegue se perdoar, cria sua própria definição de Salvador. É por isso que às vezes a gente tenta compensar. Você já percebeu como você tenta compensar? Como com facilidade você tenta compensar. Se você disse alguma coisa e aquela pessoa não reagiu bem, no próximo domingo, o que você vai fazer? Você fala assim, eu vou chegar próximo, vou trazer um bolinho, porque eu tenho que compensar. Se você falou alguma coisa para a esposa, para o marido e não ficou resolvido, da próxima vez você tenta compensar. Com os filhos também. Por quê? Porque você entende esse meio como sendo salvador do relacionamento. E quando você não tenta compensar, você entende que precisa sofrer. Você precisa sofrer porque você praticou um erro. Nesses dois casos, você assume o lugar de Jesus Cristo. Isso é seríssimo. Seríssimo. Porque não é você que sofre em seu lugar. É Jesus que sofre no seu lugar. Você que compensa. É Jesus que compensa. Portanto, esse sentimento é eminentemente orgulhoso. Achando que é ruim, presta atenção em como isso é enganoso, como o coração é enganoso. Quem acha que é uma pessoa ruim e que está irada consigo porque não consegue fazer isso ou aquilo, ou praticou algum erro hediondo no passado, não consigo me perdoar, não pense que ela se acha ruim. Ela é orgulhosa demais para receber o descanso do Evangelho de Cristo Jesus. Orgulhosa demais. Por isso que eu disse que ira sempre brota de orgulho. Sempre, quando a gente fica irado, a gente se coloca um degrau acima e nós não estamos nem aí com quem está perto de nós. E aqueles que não explodem, eu mencionei antes, eles murmuram. Quem sofre e não explode, fica depois assim. Ninguém pode ser que ninguém ouça, mas o seu coração está cheio de amargura. Cheio de amargura. O último pecado mencionado no verso 9 é o pecado da mentira. E eu acho que Paulo foi realmente usado pelo Espírito para mentira. Porque parece que mentira não tem a ver com ira. Mas eu quero dizer o porquê eu acho que tem a ver com os pecados da ira. É porque mentira, além de ser um pecado que aos nossos olhos parece pequeno, a gente usa a expressão, foi uma mentirinha, não é? Na linguagem popular. Eu nunca ouvi alguém dizer assim, foi um homicídiozinho. Está na prisão, mas foi um homicídiozinho. Eu nunca ouvi falar. Mentira a gente usa no diminutivo. Além de ser enganoso, porque a gente acha que é possível ter mentiras pequenas e menos ofensíveis, eu quero que você entenda que a mentira, ela é o momento em que nós enganamos as pessoas sobre quem nós somos. Presta atenção. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Mas tem vezes que a gente consegue enganar muito bem. São quando as pessoas olham para o Senhor e acham que o Senhor é um homem respeitoso, que nunca perde as estribeiras. Por quê? Porque nós mentimos. Nós mentimos. A notícia que eu tenho para você nessa manhã é que você é mentiroso. Você é mentirosa. Nem sempre você mostra você como você é. Nós escondemos. É muito feio lá dentro. Então às vezes a gente esconde. E por isso que mentira coroa essa lista de pecados. Porque é quem quer, de alguma maneira hipócrita, esconder a sujeira, a amargura, o ódio que às vezes desperta lá dentro. Agora eu preciso falar do principal do texto. Porque o texto fala assim, despojai-vos disso. Essa é a ordem. Despojai-vos. A ideia é de tirar roupa suja, de arrancar, de jogar fora. Não é um ato que a gente faz devagarzinho. Despojai-vos é arrancar mesmo. É algo que você faz de uma forma lidando com o pecado na raiz. Os verbos usados aqui, eles são usados com esse sentido de fazer algo brusco, fazer algo radical. Por isso que a gente usa a palavra radical, porque corta na raiz. Ir é assim. Por isso que eu falei para vocês que não adianta fazer o exercício, não adianta gritar, dar soco, viajar, dar uma voltinha. Tudo isso não corta na raiz, só esfria, só distrai a ira. Mas não corta na raiz. O problema da ira não foi resolvido. Porque o problema da ira requer despojar-se, arrancar desde a raiz. Inclusive, ira é um dos pecados que a Bíblia trata como sendo ou precisando ser resolvido rapidamente.
não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por que Efésios 4 fala isso? Porque sol se pôr sobre a ira significa que a ira ficou fermentando lá dentro e ela estraga, azeda a coisa. Então, como a ira ela produz muito mal, Paulo fala que ela precisa ser resolvida com urgência. Agora, voltando a coisas que são importantes a gente corrigir. Eu estou falando tudo isso e Paulo está ordenando em nome de Jesus Cristo que nós temos que arrancar essa roupa suja, arrancar esse espírito iracundo que nós temos. Por quê? Porque é possível fazê-lo em Jesus Cristo. Eu preciso repetir isso porque todos nós que lutamos com ira, às vezes a gente tem a impressão de que o pecado é incontrolável. Todos nós temos essa impressão. Depois que passou, você até esfria a cabeça e fala assim, desculpa, Mas a gente tem a impressão que na hora que vem é incontrolável. E por que isso é mal? Porque o Espírito de Deus, ele concede o seu fruto a todo aquele que é nascido de Deus. E o fruto do Espírito é... Aí vem a listinha, e a listinha termina com mansidão, domínio próprio. Eu lembro de uma ovelha minha na igreja que eu pastoreei primeiro, que ela falava assim, pastor, amor, alegria, paz, tudo bem, mas domínio próprio e mansidão, eu não estou conseguindo, pastor. Esse tipo de linguagem é de quem acha que o fruto vem pelas metades. É de quem acha que esse pecado é incontrolável. Quero que você entenda que não é. Por quê? Porque ira provém de ídolos. Ídolos que foram nutridos no coração. Sabe por quê? Ídolos fazem exigências. E exigências que não são resolvidas se tornam dominadoras. Eu vou dar um exemplo. Talvez o seu ídolo, o seu desejo, talvez você não esteja acostumado com essa linguagem ídolo. Porque você não se vê um idólatra. Mas o desejo controlador no seu coração pode ser conforto. Você gosta de conforto, você gosta demais de conforto. É por isso que você se irrita no calor. Você é desses? Que quando está calor você fala assim... É porque conforto para você é primordial. Você paga o que for para ter conforto. É o seu ídolo. É um desejo dominador do seu coração. Você não tolera desconforto. Alguns de vocês, e eu sei que esse é um pecado comum, eu também me vejo caindo nesse pecado com frequência, nós nos irritamos profundamente no trânsito. Por quê? Porque tempo, performance é tudo para nós. Se a gente não conseguir fazer o que nós planejamos fazer naquele dia, que dia ruim. Que dia frustrante. É por isso que a gente se irrita no trânsito. Porque nós programamos direitinho. Nós queremos controle sobre todas as nossas realizações. O que eu estou tentando mostrar a vocês é o seguinte: se você é cristão, não é verdade que o pecado é incontrolável. Você não é alguém que precisa ficar preso a essas coisas. E Paulo dá duas razões para terminar o texto. Duas razões. A primeira razão que ele dá no verso 9, ele fala, olha só, verso 9 e 10. Ele fala assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está tratando aqui nessa segunda parte do verso 9 e verso 10? Ele está dizendo que o fato de Deus já ter nos renovado e estar nos renovando deveria ser forte o suficiente para nós agirmos de maneira diferente. Sabe por quê? O texto fala assim, vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo homem. Isso é algo acabado. Você não é metade velho homem, metade novo homem. Esse é um engano que às vezes a gente tem. Fala assim, pastor, sabe, é o velho homem aqui falando. Não, não é o velho homem morreu. O velho homem morreu. Você se despiu deles. É de uma vez por todas. A linguagem no grego não permite continuidade, é de uma vez por todas. Mas o que acontece quando o novo homem nasce? Nós somos nova criatura. O que acontece? Nós somos renovados, é o que diz o verso 10. O verso 10 fala que se refaz para o pleno conhecimento. Essa é uma ideia de mudança contínua. Nós estamos continuamente sendo refeitos, moldados para o pleno conhecimento. A ideia é para conhecermos a Deus plenamente.
E segundo, a imagem daquele que nos criou. Isso aqui é uma coisa importante que você tem que entender. Quando Deus fez você e eu, não importa se você é cristão ou não é cristão, está visitando hoje por razão qualquer. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é isso que a Bíblia diz. Só que essa imagem, por causa do nosso pecado, e desde o pecado dos nossos primeiros pais, ela foi estragada. É um espelho irreconhecível, até que Jesus Cristo comece a refazer esse espelho, a moldar de novo, a colar os caquinhos desse espelho, para que ele comece a refletir novamente o nosso Deus. Mas por que é importante você entender isso? Porque ferir o próximo é ofender diretamente a Deus. Presta atenção, eu estava lendo um autor que chamou a minha atenção para isso. Ele falou uma coisa genial. Ele disse assim, olha, a gente acha que não pode ficar irado contra o outro porque o outro é muito importante. Ele tem valor. Não, não é porque ele tem valor, é porque ele representa quem tem valor infindável. Aí a ilustração que esse autor deu foi a seguinte: é como uma fotografia da minha esposa. Se você cospe, amassa, rasga, eu vou ficar muito ofendido. Não porque é papel e tinta, mas pelo que a fotografia representa. Todas as vezes que nós somos feridos pela ira de outros, todas as vezes que você fere outras pessoas por causa da sua ira, é como se você estivesse cuspindo e rasgando a fotografia do nosso Deus. Você desonra quem tem valor infinito. E não é você, é o Deus a quem você representa. Por isso que a ira é má. Porque ela é cuspir na cara do Deus Santíssimo. Segunda razão que Paulo traz para a gente não ficar irado uns com os outros, é a união e a satisfação que Jesus Cristo traz. Está lá no verso 11. Fala assim, ó: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A ideia aqui é que Paulo quer mostrar que já não tem mais separação entre pessoas. Paulo estava lidando com algumas separações que eram comuns na época dos tempos bíblicos, né? Quando ele fala sobre grego e judeu, é porque às vezes o grego se gabava da sua única cultura, mas não há diferença entre grego e judeu. Também não há diferença entre circuncisão e incircuncisão. Às vezes o judeu se julgava superior porque ele obedecia à lei de Moisés. Paulo fala, não há diferença entre circuncisão e incircuncisão. Isto é, entre obedecer à lei cerimonial de Israel e não obedecê-la. Também alguns se julgavam superiores aos bárbaros. Inclusive a palavra bárbaro, ela já é preconceituosa. Quando a gente fala dos bárbaros na Idade Média, é porque o Império Romano se considerava tão superior que os outros, que não eram tão civilizados, só faziam barbáries. Eram outros povos, mas eles eram considerados bárbaros. Portanto, é um julgamento soberbo de quem está um degrau acima. Paulo falou, não tem bárbaro, não tem cita, era um povo também considerado inculto, rude. Não tem escravo, não tem livre. Por quê? Porque Cristo iguala. O que eu acho fascinante da igreja de Jesus Cristo é que aqui senta pessoas de todos os níveis sociais, intelectuais, econômicos, sem que um seja superior ao outro. Embora às vezes a gente nutra isso, Jesus Cristo não deixa que a gente faça. Ele não permite, ele proíbe isso, ele nos exorta a não tratar como superior. E não pense que quem trata como superior é quem tem mais dinheiro, é um engano do seu coração. Quem é pobre normalmente se faz de vítima, e todo mundo se acha pobre, ninguém se acha rico aqui, pode perceber. Você nunca falou, não, eu sou rico mesmo. Não, eu sou média alta, não, ninguém fala. É sempre assim, pobre é assim, né? Você sabe como é que é pobre. Todo mundo é pobre. E o pobre sempre se faz de vítima. Mas Jesus Cristo não permite isso, porque ele iguala a todos. Cristo é tudo em todos. Ele é o que nos traz ao mesmo nível. Nós somos iguais perante Deus em Jesus Cristo. É por isso que você não pode tratar com soberba. E lembra, não é só rico que trata com ira. Por isso que eu estou dizendo para vocês que ira não é um problema de dinheiro, é de soberba. Soberba. Orgulho. Que você e eu muitas vezes manifestamos. Eu quero terminar essa mensagem com uma história. Uma história que ilustra bastante do que eu falei aqui. Eu gosto muito da história que gerou a menor carta que Paulo escreveu, a carta para Filemon. Porque é a história de um escravo e de um senhor de escravo. Um escravo chamado Onésimo
e o seu dono, chamado Filemão. Naquela época a escravidão era uma instituição comum. Onésimo foi um escravo que num determinado momento fugiu porque ele tinha roubado alguma coisa de Filemão. A gente não sabe os detalhes disso, mas a gente sabe que ele trouxe prejuízo a Filemão, porque Paulo fala assim, eu sei que ele te foi inútil. Só que por circunstâncias que a gente não sabe os detalhes, ele acaba encontrando com Paulo, que era um amigo de Filemão, do dono do escravo. O escravo foge e encontra com Paulo na prisão. E quando ele tem contato com Paulo na prisão, ele se torna um cristão. Ele fala, aquele a quem eu gerei em algemas. O filho que eu gerei em algemas. Então Onésimo se torna agora um irmão em Jesus Cristo, um filho espiritual de Paulo. E agora está na hora de Onésimo acertar as contas dele. Ele não pode permanecer refugiado. Então ele vai voltar para o seu Senhor. E Paulo escreve uma carta. E na carta que Paulo escreve para Filemão, ele sabe que Filemão tem toda a razão para ficar irado com esse servo que foi tão desleal. Com esse servo que foi tão desonesto. Ele tem razão de ficar irado, embora muitas vezes a manifestação da nossa ira seja pecaminosa. Pois Paulo escreve dizendo assim, eu gostaria que você recebesse ele, não agora como escravo, mas como irmão. Porque ele te foi inútil, mas agora ele é muito útil. E Paulo faz jogos de palavras para a gente entender o que tinha acontecido. Eu gosto muito dos versos 15 e 16 dessa pequena carta em que Paulo fala assim, escuta o entendimento da história nessas palavras de Paulo. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ele fala assim, eu creio, Filemão, Paulo está falando na sua carta, eu creio que Deus afastou Onésimo daí, para que ele se tornasse irmão, caro para mim, mas muito mais caro, muito mais precioso para você. Eu quero que você o receba como irmão. E se ele te deve alguma coisa, Paulo fala assim, põe na minha conta. Mas você sabe que você também me deve, né, Filemão? Porque Paulo havia sido um pai espiritual para Filemão. Como é que Filemão vai cobrar de Paulo? Paulo está ensinando que Paulo, Filemão, Onésimo, eles são iguais, porque Cristo é tudo em todos. Essa história revela para a gente, como muitas vezes eu e você ficamos irados por razões que a gente acha que são justas, mas elas não têm razão de ser. Por que elas não têm razão de ser? Porque normalmente elas partem de um coração orgulhoso, que fica indignado, que sai de si, olha todos os erros que a gente manifesta. E que infelizmente perde de vista a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. A história de Filemão e Onésimo é uma história de misericórdia, de longanimidade. Eu vou orar para que Deus faça isso em você, para que Deus faça isso em mim, para que a gente seja mais longânimo, de ânimo longo, tenha mais misericórdia. Começa a prestar atenção nas coisas que levam você à ira. E veja como você se trata superior. E olha, e pode ser família, pode ser filhos, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser parente, pode ser trabalho, pode ser o chefe, pode ser o funcionário, pode ser o tempo, pode ser o calor, não importa. Você se coloca numa posição soberba e você e eu precisamos nos arrepender disso. E pedir que Deus faça a gente mais longânimo. Afinal de contas, nós não podemos ofender aquele que é imagem e semelhança de Deus. Eu não posso ofender quem é a cara ou está se tornando a cara do meu Deus. Não posso. Não posso machucá-lo. Seria como se fosse cuspir na cara do Deus Santíssimo. Vamos orar. Senhor, há tanta coisa sobre esse assunto. Mas nós queremos que o que foi dito aqui tenha sido suficiente para alimentar o coração dos meus irmãos e irmãs, e o meu também, de tal forma que a gente fique mais atento aos problemas da ira, de tal forma que a gente lute contra os problemas da ira. Alguns de nós são mais explosivos, outros ficam mais murmurando, nutrindo amarguras. Não importa qual maneira de manifestar a ira, Senhor, mas nós pecamos contra o Senhor, e nós nos arrependemos disso. Pedimos que o Senhor nos conduza a uma vida nova em Cristo. A uma vida diferente em Cristo.
Senhor, não só perdoe os nossos pecados, mas nos purifica de toda injustiça, como o Senhor mesmo prometeu. Nos purifica de manifestações de ódio, de manifestações de ira, de tal forma que a gente reflita mais o nosso Senhor, misericordioso e cheio de longanimidade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Nós vamos terminar nosso culto ao Senhor cantando uma oração.